Deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede. Jesus disse que Deus para cada um. Ninguém ficou com nada, mas todos receberam alguma coisa. Todos nós aqui temos recebido de Deus, amém? Todos nós. Agora eu quero te perguntar, o que você está fazendo com o que tem aqui? Não havia doentes, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Lucas 19, 12 em diante. Acompanha aí na sua Bíblia. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este diz também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cega o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe ele: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe há dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reine sobre eles, trazei-mo aqui e matai-os diante de mim. Parábola interessantíssima, né? Essa parábola, ela também é citada por Mateus, por Marcos, mas aqui Lucas, ele lembrou de alguns aspectos muito importantes para nós. É sobre isso que eu queria falar, sobre 7 pontos sobre a parábola das bodas. Bom, o primeiro ponto que eu queria deixar com os irmãos aqui é que o rei de Deus, ele vai ser tomado pelo Senhor. Não é por nós, não é por nenhum de nós, não depende do nosso esforço, ou seja, não é o nosso esforço que
conquista o reino. Em outras palavras, a obra de Deus é feita por Deus. A obra de Deus é feita por Deus. Os homens só conseguem fazer a obra dos homens. Quem ganha as pessoas para o Evangelho, para o reino de Deus, quem chama as pessoas ao arrependimento, quem convence o pecador, quem leva o pecador a se entregar, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Não somos nós. Então a primeira coisa que nós vamos entender, que não somos nós que fazemos a obra. A obra não é feita por homens, ela é feita por Deus. Cada um de nós que estamos hoje no reino de Deus, cada um de nós hoje que servimos ao Senhor, nós somos ganhos pelo Senhor. E isso precisa ficar muito claro, que a obra, quem faz é Deus. E a gente vê isso claramente aqui. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Quando Jesus ressuscitou, depois de ter pago o preço do pecado da cruz, quando ele ressuscitou vencendo a morte e o pecado, quando ele foi glorificado no céu e se assentou à destra da majestade de Deus, ele voltou em espírito, como nós já estudamos domingo passado, e ele começa através do seu espírito a conquistar o reino. Hoje, Jesus está na terra conquistando o reino. Quando você se rendeu a Ele, Ele estava conquistando a sua vida. A glória do Senhor enche toda a terra. Foi isso que viu Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor. Sua glória enche toda a terra. Isaías viu pela fé a glória do Senhor. Nós temos a tendência de olhar o mundo e só ver o pecado. Nós olhamos e de fato há esse aspecto que o príncipe desse mundo reina sobre os pecadores. Só que há um maior que está invadindo o reino das trevas. Meu irmão, se o mundo está na mão do príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo está desesperado, porque o Senhor está avançando, o Senhor está conquistando o reino. Assim como Ele conquistou a minha vida, assim como Ele conquistou a sua vida, Ele também há de conquistar a vida de todos aqueles escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. A obra é dele. A obra é do Senhor. É o Senhor que conquista o reino. Um outro aspecto que eu quero mencionar para vocês é que o Senhor, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos servos de Deus. Também quantos são servos de Deus aqui? Faustão com sua mão só para saber. Quantos são servos de Deus? A parábola diz que aquele Senhor chamou 10 servos que ele tinha e deu 10 minas para o seu servo. Isso significa que ele deu uma mina para cada um. Ele deu uma mina para cada um. Significa que quando nós nos convertemos e nos tornamos servos de Deus, Deus nos dá uma porção da sua graça, do seu poder. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, tanto para que Ele transforme as nossas vidas, como para que nós possamos servir. Não há um crente aqui que não tenha poder de Deus, tanto para vencer o pecado na sua vida, quanto também para multiplicar o reino de Deus. Porque se é Deus que conquista o reino, Ele utiliza as nossas vidas. Presta atenção, isso aqui é importante. Nós somos instrumentos de Deus na salvação dos homens. Não somos nós que convencemos ninguém. Muitos crentes tentam convencer o pecador. Muitos crentes lutam com o pecador e ficam desanimados, porque o pecador parece que fica mais incrédulo. Muitos crentes tentam falar do Evangelho e o pecador resiste. Muitos crentes ainda não estão entendendo
reino terreno. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sabe, ao invés de lutar com os pecadores, nós devíamos estar orando, nós devíamos estar confiando que nós temos o poder de Deus nas nossas mãos. Sabe, quando nós testemunhamos do Evangelho, nós não precisamos preocupar em convencer ninguém. Eu não preciso preocupar em convencer ninguém a se converter, mas eu preciso abrir a minha boca para que Deus possa me usar para conquistar o coração das pessoas. Sabe que nós entendemos isso? Nós somos apenas instrumentos, o poder vem de Deus. Irmão, você consegue entender isso? Eu demorei a entender isso. No começo da minha vida cristã, eu sentava com meus colegas, eu tentava falar de Jesus, e eles incrédulos, e aí eles entravam em questão de religião, eu tentava argumentar, e era e não tinha fruto, não tinha resultado, porque era eu tentando convencer as pessoas. Quando eu entendi que Deus é que salva as pessoas, e salva quem Ele quer, porque Deus conhece o coração dos homens, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus conhece os seus. Quando a Bíblia fala que Ele vai buscar a ovelha perdida, esse texto está se referindo àquele pecador que Deus conheceu antes da fundação do mundo, que Deus sabe que essa pessoa tem um coração aberto para ouvir o Evangelho, e Deus envia alguém de nós, e é um privilégio poder fazer parte dessa obra, é um privilégio poder ser usado por Deus. Mas é muito importante que você entenda, não é você que convence ninguém. Às vezes nós estamos falando com a pessoa aquilo que Deus mandou falar, e a pessoa resiste, mas nós temos que confiar que a palavra de Deus, que é como uma espada, está cortando o coração dela. Às vezes a pessoa está falando, eu não acredito, a pessoa às vezes zomba do que nós estamos falando, mas se nós temos confiança no poder de Deus, palavras não dizem nada. Às vezes essas pessoas que parecem mais incrédulas, essas pessoas que parecem que mais estão contra, são as pessoas que Deus está trabalhando. E que é outro? Às vezes as pessoas que parecem que concordam com tudo, às vezes essas pessoas que parecem que, não, você tem razão, né? Eu creio em Jesus. Aí você fala, Jesus morreu por você. Ela fala, eu sei que Jesus morreu por mim. E você precisa ser crente. Eu quero ser crente. Você precisa ir na igreja. Eu vou na igreja. Essas pessoas talvez nunca convertem. Nunca vão converter. E talvez aquela pessoa que fala assim, não acredito, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, não acredito em crente, não acredito em igreja, não acredito em pastor, não acredito em nada. Mas você está falando a palavra de Deus para ela. E ela está falando aquilo, mas lá dentro do coração, a palavra de Deus está cortando ela. A palavra de Deus está chamando ela. E há de vencer a resistência. Porque a Bíblia fala que Deus vence a resistência. A Bíblia fala que a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para levar toda a mente cativa à obediência de Cristo. Que toda a mente é essa? Toda a mente daqueles que Deus conheceu antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Então é o Senhor que faz a obra. Nossa, sabe, quando a gente consegue entender isso pela fé, que a obra é de Deus, que é Deus que faz a obra, não somos nós. A única coisa que Deus pede de nós é que nós nos dispomos a ser usados por Ele. Então Ele distribuiu 10 minas a 10 servos. Cada um de nós aqui, Deus tem dado entendimento, poder, graça, a palavra de Deus. E Ele espera que nós façamos algo com isso. Eu achei interessante que, apesar de ter sido 10 servos, o Senhor deu exemplo só 3 aqui. Primeiro Ele mostrou um que multiplicou 10 vezes. Um que pegou aquilo que ele ganhou. E ele conseguiu, quando o Senhor voltou, apresentar 10 vezes multiplicado. 10 vezes. Ele ganhou uma mina. A mina era uma porção de dinheiro, era uma quantidade de dinheiro. E ele multiplicou aquilo ali 10 vezes.
E esse servo, o que Deus fala para ele? O que o Senhor fala para ele? Bem está, servo bom. Porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui um pouco, mas eu achei tão interessante. Essa pessoa, ela não recebeu mais do que as outras. Nessa parábola, Jesus diz que distribuiu um para cada um. Ninguém ficou com nada, mas todos receberam alguma coisa. Todos nós aqui temos recebido de Deus, amém? Amém. Todos nós. Agora eu quero te perguntar, o que você está fazendo com o que você tem recebido? Essa é uma pergunta importante. O que você está fazendo no reino de Deus com aquilo que você recebeu? E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Irmãos, eu fiquei impressionado, eu já falei sobre isso aqui uma vez. Isso revela a diferença de corações. Nós temos dois tipos de coração aqui, de novo. O coração daquele que recebeu do Senhor, e com aquela gratidão, aquela confiança em Deus, sai negociando, sai contando para as pessoas o que Deus fez na vida delas, sai testemunhando, e à medida que ela faz isso de coração sincero, o Espírito do Senhor vai ganhando pessoas. Meu irmão, não é você que ganha as pessoas. Em compensação, se você não abrir a sua boca, se você não se dispor a falar, se você não se dispor a ir atrás, o Senhor não vai multiplicar o seu talento. Eu quero deixar isso muito claro. Essa é a diferença do religioso e do convertido. Essa é a diferença do Caim e do Abel. Essa é a diferença do Isaú e do Jacó. Essa é a diferença do Saul e do Davi. Aqueles que têm um coração realmente gratos, aqueles que realmente encontraram verdadeiramente o Senhor, eles não se cansam de compartilhar, eles negociam aquilo que eles ganharam. Você não pode impedir. A pessoa tem algo queimando no coração dele, uma gratidão, o perdão de Deus. Jesus me salvou, Jesus me ama, Jesus se importou comigo, Jesus desceu à terra, foi na cruz por mim. Há uma gratidão de quem verdadeiramente encontrou com o Senhor, e ele não consegue não compartilhar isso. Esses servos aqui, esses dois tipos de servos, mostram a diferença do verdadeiro cristão e do religioso. O verdadeiro cristão, ele tem um fogo que queima o coração dele, e ele quer falar de Jesus. Você entra no Facebook do cristão verdadeiro, ele está citando a Bíblia, ele está citando o amor de Deus, ele está propagando o Evangelho nas conversas dele, nas músicas que ele gosta de ouvir e de cantar, nos lugares que ele vai, ele está sempre falando do amor de Deus. E sabe o que acontece quando ele age assim? O Senhor vai tocando vidas, e aí não é mais um, mas de repente esse cristão vira 2, e vira 3, e vira 4, e vira 5, e vira 6. Ele se multiplica. Antes era só ele, agora esse amor de Deus no coração dele tocou outras vidas, e já veio o coleguinha, o amigo, o colega de escola, o colega de serviço, o vizinho, o parente, porque ele tem vida.
E essa vida está queimando o coração dele. Volto a dizer para você, não é você que convence as pessoas. Talvez você gosta, talvez você é daqueles que compartilha, mas você ainda não tem fruto, porque você está tentando fazer. E Deus quer te ensinar que não é você, que de fato você precisa compartilhar, falar do amor de Deus, mas sem aquela carga de que eu tenho que convencer alguém. Você tem que convencer ninguém, não. Eu prego o Evangelho há mais de 30 anos, e eu já tive uma experiência incrível. Eu lembro de um amigo meu, colega de infância, que eu visitava ele na casa dele. Ele era meu colega de infância, eu ia pregar, eu ia na casa dele, eu pregava para ele, ele ficava ouvindo, e eu pregando, e ele nunca se converteu. Lá pela 10ª vez que eu fui visitar ele, eu fui saindo, e o irmão dele bateu no meu ombro e falou: será que Jesus não quer me perdoar, não? Ele ficava ouvindo eu tentar convencer o irmão dele, mas eu nunca falei para ele, falava para o irmão dele, que era meu amigo. Ele outro ficava lá sentado, ele era mais novo, ficava ouvindo, e eu ali lutando, porque eu achava que era eu que fazia a obra. E um dia esse caboclo bateu no meu ombro e falou assim: ó, ouvindo você falar para o meu irmão aí, será que esse Jesus me aceita? Será que eu posso entregar minha vida para Jesus? E esse rapaz se converteu. Deus começou a me mostrar que não é por força, não é por sabedoria humana, não é por argumento. Eu lembro quando eu fui para a faculdade, e eu pensava assim: nossa, mas como é que eu vou falar para os meus professores? É gente mais estudada do que eu, conhece mais do que eu. Mas isso não tem nada a ver. Quando a gente compartilha aquilo que Deus fez para nós. Eu tinha um professor comunista, ateu, um cara super inteligente. E ele dizia que não acreditava em Deus. Eu falava: pois eu acredito, porque Deus fez muito na minha vida. Um dia ele virou para mim e falou assim: não é que eu acho que Deus não existe, mas ele nunca falou comigo igual falou com você. Sabe, quando a gente simplesmente compartilha aquilo que Deus fez na vida da gente, o reino de Deus vai sendo multiplicado. E eu dou graças a Deus por irmãos e irmãs que estão multiplicando o reino de Deus, que estão realmente se dispondo a falar do amor de Deus, a viver o Evangelho, porque não adianta só falar se você não tem vida, porque as palavras fazem muito pouco, mas o exemplo, sabe, o exemplo é que toca os corações. Nós vamos viver como Jesus. E você fala: mas eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequenininho, eu não tenho quase. Mas Deus te deu poder para viver e para testemunhar. Se você não está fazendo isso, é preocupante. É preocupante. Bom, vamos agora prestar atenção nesse caboclinho aqui, ó. Nesse crente que resolveu guardar aquilo que Deus deu para ele. Olha o que esse homem diz: porque tive medo de ti. A Bíblia fala que o medo produz tormento. A Bíblia fala que medo de Deus revela a falta do conhecimento do amor de Deus. E há tantos crentes assim, né? Há tantos crentes que: eu não posso cortar meu cabelo, eu não posso usar isso, eu não posso fazer isso porque eu vou perder minha salvação. Deus é muito severo, Deus é muito rígido. Há crentes que passam a vida inteira tentando comprar a salvação dele. Há crentes que passam a vida inteira tentando impressionar Deus. Esses não conhecem a Deus, nunca o conheceram, nunca entenderam que o amor de Deus, que Jesus fez tudo na cruz. Nós cantamos essa noite: nada além do sangue de Jesus. Não é o seu sangue, não. Tem gente que acha que se ele derramar um pouquinho de sangue, ele vai comprar a salvação dele. Não é esforço humano, não é tentar ser bonzinho, não é boas obras, não é isso que conquista o amor de Deus.
O amor, Deus te amou enquanto você era pecador. Deus olhou para você quando você nem pensava nele. Deus olhou para você quando você estava no pecado. O amor de Deus é algo que só sabe quem conhece. Esse homem não conhecia Deus. Ele não conhecia seu Senhor. Ele tinha medo. Ele pegou aquilo, ó, eu vou guardar para mim. Eu fico imaginando, tem crentes que desfruta do perdão, da graça de Deus, sai contando para todo mundo o que Deus fez na vida dele. E tem crentes que passam o tempo inteiro olhando, será que eu estou salvo? Ai, será que essa roupa aqui? Será que isso está na minha casa? Será? Não? Ixi, eu tive um pensamento que eu não devia. Nossa, agora Deus perdoa, Deus perdoa. Ai, meu Deus. Eu pensei de novo. Há crentes que vivem atormentados. Eles passam a vida inteira com o talento enrolado no lenço. Eu estou com medo de perder minha salvação. Sabe, você viu o que esse homem fez? Ele enrolou no lenço. Quantos crentes estão com aquilo que Deus deu para eles enrolado no lenço? Quantos crentes têm medo de Deus? Quantos crentes vão deitar hoje não têm certeza da sua salvação? Não tem certeza da sua salvação, porque a sua salvação está enrolada no lenço. Porque tive medo, olha o que ele pensava de Deus, que és homem rigoroso, Deus severo, que tomas o que não puseste. Tomas o que não puseste. Ou seja, Deus vai cobrar de mim o que Ele não me deu. Vocês acham que Deus cobra da gente o que Ele não deu para a gente? Você acha que Deus cobra de alguém aquilo que Ele não deu? Esse homem achava que cobraria. Cegas o que não semeaste. Será que Deus quer colher na sua vida o que Ele não semeou? Será que Deus cobra na gente aquilo que Ele não nos falou? Esse não é o Deus da Bíblia. Mas esse servo aqui tinha essa ideia de Deus. E quantos crentes vivem nessa pobreza espiritual? Quantos crentes passam 24 horas do dia preocupados com a própria salvação e preocupados com outros crentes? Duas características do crente que não é crente. Uma, ele é rigoroso para consigo mesmo demais. Ai, eu estou preocupado. Ai, será que eu sou salvo? Não sou salvo. Ixi, e ele também fica vigiando outros crentes. Olha lá, aquele lá. Olha lá a roupa daquele lá. Olha o batom daquela lá. Olha o cabelo. Olha aquela lá. Essa gente não conhece a Deus. Na internet está cheio de gente assim. Passa 24 horas pregando contra as igrejas. É porque as igrejas estão tudo desviadas. É porque os crentes estão todo mundo. Olha as músicas que esses crentes andam cantando. Olha as pregações que esses crentes. E eles passam o tempo inteiro apontando o dedo para outros crentes. O que é isso? O que é isso? Essa gente não conhece a Deus, gente. Porque quem conhece a Deus está cheio do amor de Deus. Quem conhece a Deus, ele está cheio do amor de Deus. Primeiro, ele descansa na graça de Deus. Sabe que ele é salvo por causa da graça de Deus. Eu sou salvo porque Deus me salvou. E ele, isso que ele conta para os outros. É isso que ele fala para os outros. Oh, meu amigo, Jesus me salvou, um pecador. Pecador, Jesus me salvou. Eu, pior pecador, Jesus me salvou. Isso toca o coração das pessoas. Não adianta, se você está pregando o evangelho ainda daquele jeito, ó, você fumando aí, cigarro é a chupeta do capeta, cara. Ou você bebendo aí, bebida é a mamadeira do capeta. Ou você vai para o inferno, hein, cara? Aí não entende por que ninguém converte. Não entende porque ninguém converte. Palavra é só de juízo. Palavra é só, porque é o Deus que ele conhece, entendeu? A gente fala do Deus que a gente conhece. Se a gente conhece um Deus de amor, de perdão, de graça. Se alguém conhece esse Deus, fala desse Deus. Mas olha o que esse homem fala. Quantas pessoas estão pregando? Olha, me diz se não é verdade. Quantas pessoas estão pregando que Deus é um homem rigoroso, que
que toma o que não põe, que colhe onde não semeia. Deus vai julgar o mundo, Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Há pessoas que só conseguem falar do juízo de Deus, porque o Deus que ele conhece é esse Deus. Eu achei interessante uma coisa. O Senhor falou, olha a resposta que ele deu para esse servo: meu servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso? Você acha que eu sou rigoroso? Sou. Pois é. Que como que não pus e cego o que não semeei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros? Se eu sou tudo isso que você pensa, por que você não botou o dinheiro no banco? Durante muito tempo eu fiquei perguntando para mim mesmo, o que seria esse banco? O que é botar no banco? Porque aqueles outros foram e negociaram. Eles foram negociar e ganharam mais. O que é pôr o dinheiro no banco? Eu queria falar um pouquinho sobre o banco. Meu querido irmão, talvez você fale assim, eu não sou bom para pregar para os outros. Mas será que você não pode orar lá na sua casa? Será que você não pode orar pelos seus colegas, pelos seus vizinhos? Talvez você ache que você não é bom para cantar. Mas será que você não pode levantar suas mãos, dar uma glória a Deus? Será que você não pode interceder? Será que você não pode dizer um amém para o pregador, já que você não sabe pregar? Quem sabe dizendo um amém para o pregador, você não anima quem está pregando. Talvez você ache que não tem como ser missionário, mas você pode contribuir. Você pode botar o dinheiro e contribuir. Irmãos, não há desculpa para não multiplicar. Não há desculpa. Se você tem dificuldade de pregar para os outros, então traga a pessoa aqui na igreja para ela ouvir a palavra de Deus. Isso é botar o dinheiro no banco. Botar o dinheiro no banco é você colocar aquilo que você tem para que outros trabalhem. Aquela pessoa que contribui na igreja está botando o seu talento no banco. Aquela pessoa que diz amém, que vem nos cultos, aquela pessoa que durante a semana ora, talvez ela fale, Senhor, eu tenho tanta dificuldade de falar com meus colegas, mas Senhor, eu vou orar por eles. Levanta alguém para falar para eles. Senhor, eu tenho dificuldade de falar, então, Senhor, me dá graça para me fazer um convite, então, para esse meu amigo ir na igreja, e aí talvez alguém lá vai pregar e toca no coração dele. Meu querido, não tem como a gente não trabalhar na multiplicação. Se você acha difícil falar do amor de Deus, se você acha difícil testemunhar, se você acha difícil visitar as pessoas, se você acha difícil ir atrás do pecador, então põe o seu talento no banco, orando pelas pessoas. Entra no seu quarto, fecha a porta em secreto, ora pelas pessoas, ora pelo culto, ora assim, olha, eu vou convidar fulano para a minha igreja, Senhor, toca no coração dele para ele querer ir, Senhor, põe uma palavra na boca do pastor, Senhor, escolhe uns hinos abençoados que vai tocar o meu amigo, e Deus vai salvar pessoas, porque você colocou o seu talento no banco. Você consegue entender isso? Há pessoas que nunca vai pregar para ninguém, nunca. Há pessoas tímidas, há pessoas que têm dificuldade de falar, há pessoas que têm dificuldade de memorizar versículos, mas essas pessoas também podem trabalhar na multiplicação do reino de Deus, porque elas podem orar, porque elas podem contribuir com a obra de Deus, porque elas podem dizer um amém, porque elas podem cantar com fervor. Você já imaginou que um pecador chega aqui e ele está aqui, talvez ele está aqui constrangido, mas aí ele olha para você e vê você adorando. Minha esposa, quando converteu, ela conta que a coisa que mais impressionou ela foi que ela estava dentro da igreja, ela até entrou na igreja, ela ia num casamento e ela entrou na igreja errada, ela entrou na nossa igreja. Ela ia no casamento da igreja do lado, mas eles erraram o lugar.
E ela entrou, e ela conta que ela ficou impressionada com aquele povo adorando. Ela olhava para um e via as pessoas, a lágrima rolando, as pessoas adorando. Meu querido, quando ela ouviu o evangelho de alguém, do pastor que pregou, ou de alguém que falou com ela, o coração dela já tinha preparado. E quem sabe não foi um crente daquele que simplesmente estava ali, de mãos levantadas, adorando. Sabe o que esse crente estava fazendo? Ele estava pondo o talento dele no banco. Qual que é o grande problema que esse texto nos revela? Esse problema está aqui, ó. Verso 14: mas os seus cidadãos odiavam e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Irmão, você sabe qual que é o grande problema que separa os crentes do servo bom e do servo mau? No final das contas, que explica tudo isso. Por que nós não conseguimos sentir o amor de Deus? Por que nós não conseguimos ter uma visão correta sobre Deus? Por que nós não conseguimos compartilhar? Por que nós não conseguimos ver as necessidades dos outros? Você sabe por que isso acontece? Porque nós não estamos deixando Jesus reinar em nós. Como é que nós podemos expandir o reino para outras pessoas se nós não deixamos Jesus reinar nem na nossa vida? Esse versículo aqui, verso 14, revela qual que é o grande problema. Eu durante muito tempo li esse texto, eu não entendia. Por que Jesus citou isso aqui? Já leu o texto? Ele vai falando que certo homem partiu para uma terra remota, a fim de tomar um reino, chamou seu servo, de repente ele entra no verso 14. Mas os seus concidadãos odiaram e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Qual que é o grande problema de muitos religiosos? Eles creem em Jesus, eles aceitaram que Jesus morreu por eles, mas eles não se rendem ao Senhor. Eles nunca chegaram e disseram: Senhor, minha vida é tua. Sabe aquele problema do passado? São teus. Sabe aquelas coisas que fizeram contra mim? Que eu sou muito magoado? Está aqui, Senhor, te entrego isso também. Ah, sabe aqueles pecados meio esquisitos? Nossa, que aquilo vem na minha mente toda hora. Agora eu vou entregar tudo para o Senhor. Não há mais acusação, não há mais pecado, não há mais problema, não há mais ressentimento. Está tudo rendido a Ti. Minha vida, meu coração, minha mente, meu futuro, tudo é teu. Tu reinas sobre mim. Meu querido, presta bem atenção. A grande diferença é o seguinte: a grande pergunta: Jesus é o seu rei, ele reina sobre a sua vida. Ou melhor, você diz assim: Senhor, venha o teu reino. Ou você está igual a esses homens aqui: não queremos que este reine sobre. Infelizmente, muitas pessoas, o rei delas é ela mesma. Presta atenção, meu irmão, isso aqui é muito sério. Elas até querem servir a Deus, mas do jeito delas. Eu tive problema com crentes aqui que não ficaram por causa disso. Eu quero servir ao Senhor, eu quero. Mas elas queriam escolher o que é que elas tinham que fazer. O Senhor tem que me ungir, me unge. Eu tenho um chamado, Sabe, há pessoas que elas até hoje estão reinando sobre elas. Consegue entender isso? Elas não se renderam. Elas não estão dizendo assim: ó, Jesus, faça de mim o que tu quiseres. Senhor, faça de mim o que tu quiseres. Me envia, me deixa, me manda, me segura.
Eu quero falar, eu quero calar, segundo a tua palavra, Senhor. O que tu queres que eu faça, Senhor? Gente, é tão difícil isso. O que tem de gente que quer trabalhar na obra de Deus, mas naquilo que ela quer. O que vem de gente dessa igreja aqui perguntando se não tem um lugar para mais um pastor. Tem um lugar para mais um pastor, viu? Nós não estamos precisando de pastor, nós estamos precisando de servo. Nós não estamos precisando de gente para cuidar das ovelhas. Nós estamos precisando de gente para buscar as ovelhas perdidas. Precisa. Mas infelizmente é assim. Não queremos que este reine sobre nós. Tem gente que tem isso escrito na testa. Não aceito Jesus reinar sobre mim. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. E é religioso, porque ele já decidiu que quer fazer as coisas para Deus. Consegue entender isso? Ele ora, ele lê a Bíblia, ele vem na igreja, ele prega, ele canta, mas é ele que manda. Eu quero cantar. Não, mas essa música, que você só canta a voz da verdade. Eu quero cantar, mas tem que ser a minha música. Tem que ser a que eu... Sabe, há pessoas que é assim, elas ainda estão reinando, elas não são servas. Eu gostei dos meninos hoje, os meninos aqui, os meninos do pequeno grupo aí da escola dominical da Mel, hoje vieram aqui e limparam aqui na frente. Eu gostei de ver isso. Chegaram aqui, perguntaram se tinha alguma coisa para fazer. Limparam aí. Tão interessante isso, né? Eu dou graças a Deus. Porque isso aqui é servir. Servir é isso. Servir é chegar e perguntar o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Está precisando de alguma coisa? Pastor, dá os nomes aí para mim poder orar. Servir é isso, é vir para a igreja para cantar com fervor. E alguém pergunta assim, qual que é a sua função na minha igreja? Ser um crente fiel. Minha função na igreja é ser um crente fiel. É orar, é cantar com fervor, é ir nos cultos, é contribuir, é estar disposto. Pessoas assim, Deus vai dar autoridade para elas. Pessoas assim, Deus vai dar autoridade. Essa igreja ainda vai ser grande, irmãos. Nós vamos ter muitos pastores, vamos ter muitos diáconos, mas sabe de onde é que Deus vai tirar essas pessoas? Dos servos. Daquelas pessoas que foram fiéis no pouco. Daquelas pessoas que falaram assim, ó, eu tenho um papel importante na igreja. Qual que é o seu papel? É ir lá, é cantar, é orar, é levantar minhas mãos, é adorar para trazer a presença de Deus. Aí as pessoas do lado de fora talvez vão falar assim, só isso que você faz na sua igreja? Que as pessoas andam tão preocupadas com isso, né? O cargo, sei lá é o quê? Já viu o que está acontecendo aí fora? Tem pastor, tem bispo, agora tem apóstolo e agora criaram patriarca. Daqui um pouco vai ter o papa evangélico e o a vice-deus. Só está faltando o vice-deus. As pessoas lá fora, elas veem o mundo assim, quem que manda, qual é a sua posição. Elas não entendem o evangelho. A maior posição, a mais alta, é ser servo de todos, diz Jesus. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Será que é isso que você quer? É isso que você almeja? O que você almeja espiritualmente? O que você almeja espiritualmente? É posição? É domínio? É mando? É fama? Ou você almeja ser servo? Eu fico pensando nesse servo aqui que multiplicou. Ele recebeu um talento, e ele saiu multiplicando. É assim que eu quero ser. Eu quero ser igual a esse servo. Eu quero pegar aquilo que Deus me deu. Você pensa o quê? Muitas pessoas falam assim, mas essa igrejinha foi titia, eu garantia, tem meia dúzia de gato pingado. Mas é o que o Senhor tem me dado. E eu vou ser fiel. E eu vou orar por eles. Eu vou pregar a palavra para eles. Porque eu sei que é Deus que faz a obra. E eu sei que à medida que meus irmãos deixam Deus fazer a obra na vida deles, eles vão botar fogo nessa cidade. Eles vão pôr fogo no coração dos homens.
porque eles mesmos têm um fogo no próprio coração. Que Jesus te abençoe e que nessa noite, nessa comemoração nossa de 6 anos, Deus te abençoe, nos abençoe nessa noite. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Oh, eu agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite. Porque o inimigo mais difícil da gente vencer é a gente mesmo, irmão. Olha, o diabo e o mundo é fichinha perto do nosso eu. Tem crente que acha que é o grande inimigo é o diabo. Outros têm uma dificuldade de vencer o mundo. Mas eu vou dizer para você, pior que é o mundo e que o diabo é esse euzão dentro de nós que não quer se render. Esse eu que fica gritando lá dentro de nós, não queremos que este reine sobre nós. Mas nessa noite você pode tomar uma decisão. Eu queria que você tomasse uma decisão. Desentroniza esse eu. Bota esse eu para fora do trono. E diz para Jesus, Jesus, o trono do meu coração pertence a ti. O trono do teu coração, do meu coração, pertence a ti, Senhor. Amém, aleluia, Jesus. Nosso Deus e Pai que está no céu, eu te dou graças, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos nesse lugar aqui. Eu te dou graça, ó Pai, porque Tu nos tens chamado para o Teu Evangelho, o Evangelho do Reino, Senhor. O Evangelho que começa nas nossas vidas, começa quando nós nos desentronizamos, quando nós descemos desse trono e entregamos esse trono para Ti, Jesus. Senhor, vem reinar em nós, vem nos usar na escola, no trabalho. Ó Pai, que nós tenhamos um só objetivo, ó Pai, de multiplicar o talento que Tu nos tem dado, multiplicar essa graça, esse poder, essa maravilhosa graça, Senhor, que o Senhor nos concedeu, perdão dos pecados, ó Pai, que nós possamos compartilhar, e que nós possamos ver com os nossos olhos o Senhor operando, e vidas sendo salvas, ó Pai, na medida em que nós nos rendemos, Senhor. Oh Deus, que cada crente nesse lugar se renda a Ti, Senhor, porque se isso acontecer, os pecadores lá fora, Senhor, se converterão, ó Pai. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus.